Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o Herdeiro, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube, o Herdeiro da Magia. Se você é novo por aqui, tá chegando agora, queria só falar pra vocês que as minhas leituras elas não têm edição de corte. Eu sento aqui, faço minhas rezas, minhas orações e eu descubro junto com vocês que mensagem a Maria Padilha ela quer trazer no vídeo do dia, no caso. No final eu assisto, vejo que thumb eu posso colocar, vejo que título que eu posso colocar, e aí então eu posto na internet, peço que a espiritualidade se encaminhe de levar esse vídeo para quem está precisando. Então enquanto eu vou embaralhando aqui minhas cartas, vou dando meus recadinhos, eu te peço, olha bastante para a chama das velas, traz a tua intenção para cá, traz a tua intuição, teus pedidos, aquilo que você deseja ouvir de Maria Padilha, para que ela possa falar com você e te ajudar aí nas respostas e decisões que você precisa tomar. Gente, lembrando vocês que eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas sou muito novo por aqui, tô chegando agora. Tem um pouco mais de 2 meses que eu tô com meu canal criado aqui no YouTube, nós já somos mais de 5.000 pessoas. Primeira vez que eu posso falar isso porque acabamos de bater esse número. E eu queria convidar vocês a me seguir também nas redes vizinhas, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. Eu pretendo fazer lives, em uma delas ali eu já acabo aparecendo um pouco mais, apareço nos stories, eu posto foto, faço algumas publicações que não tem como fazer aqui pelo YouTube, então se vocês querem se aproximar um pouco mais de mim, me sigam por lá. E peço para vocês também muita atenção, muito cuidado com o golpe. Se alguém entrar em contato com vocês aí oferecendo qualquer trabalho espiritual, oferecendo leitura de cartas, oferecendo qualquer ritualística, saibam que não sou eu, não é ninguém ligado a mim, então peço para vocês muita atenção, gente, para que vocês não caiam em golpe. Bloqueia na hora, nem responde, chama a polícia se for preciso. E me avisa aqui também para que eu saiba que esses perfis foram criados, que eu possa denunciar e que possa bloquear também. Padilha, eu já me sinto pronto, eu já me sinto preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento, Padilha, a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço que a partir desse momento, Padilha, a senhora me traga intuição, que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido. Peço que a partir desse momento, Padilha, nenhum espírito obsessor possa se achegar até essa mesa. Peço que a partir desse momento, Padilha, a minha intuição, meu sexto sentido, meus olhos, minha boca, meus ouvidos e a minha mente estejam abertos e guiados para receber uma mensagem que vem e que é direcionada pela senhora. Peço que a partir desse momento, meus olhos enxerguem as cartas com clareza e que nenhum espírito obsessor realmente possa me atrapalhar para que essa mensagem chegue até a pessoa que precisa chegar e toque o coração que precisa chegar. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa leitura, desejo para vocês uma ótima conexão, tá bom? E peço muito mais que as coisas não somente que as mensagens não somente façam sentido, mas que as coisas elas possam acontecer na vida de vocês também. Como sempre, eu escolho aqui o montinho da esquerda e vamos descobrir juntos então que mensagem a Padilha traz no vídeo de hoje. Aqui é a carta da temperança chegando para vocês como a primeira carta. Depois nós temos a carta dos enamorados. Primeiro eu vou mostrando aqui para vocês, que a minha mesa fica um pouquinho longe, depois vocês não vão conseguir visualizar exatamente as cartas. Nós temos a carta da papisa. Nós temos a carta do Papa. Olha só, uma primeira linha com bastante arcanos maiores aqui para vocês, hein? E nós temos a carta do carro. Primeira linha, só arcanos maiores chegaram para vocês. Depois nós temos o Cavaleiro de Espadas. O Ás de Copas. Nós temos o Pajem de Ouros. Nós temos a carta da Justiça. E nós temos a carta dos 6 de Espadas. Que leitura é essa, então, que nós temos aqui? Deixa eu deixar essas outras cartas aqui no cantinho. Gente, enquanto isso... Uma leitura aqui bem intrigante aqui para mim chegando, porque primeiro que nós já vemos 5 arcanos maiores já na primeira linha. Já é algo que não é sempre que a gente encontra por aqui. A temperança, ela é uma carta que ela fala muito sobre cura. E é uma cura que eu vejo aqui na tua vida, ela chegando de uma forma gradual. Eu não vejo algo que vem acontecendo de uma hora para outra. Talvez você tenha
tenha tido que passar por algumas situações, tenha tido que passar por alguns momentos aí na tua vida. E tudo isso aqui trouxe um processo, foi um processo de cura. Onde agora você vem chegando, posso até falar que numa etapa da sua vida, numa fase da sua vida, de harmonia com você mesmo, tá? Tô falando aqui. De harmonia com você mesmo. De muito mais equilíbrio, de muito mais autocuidado, de muito mais serenidade nas palavras. Talvez lá atrás, alguns de vocês aqui, não todos, mas podem ter sido pessoas que falavam demais, que tentavam argumentar demais, que de alguma forma, talvez até compravam a briga dos outros para tentar defender, para tentar na esperança de ajudar de alguma forma. E aqui a carta da temperança, ela vem me mostrando que tudo isso que gerou um processo na tua vida, você passou por um processo, que agora você está buscando muito mais equilíbrio. Muito mais equilíbrio. Muita coisa aqui que você vem querendo resolver, para que você se sinta bem, para que você se sinta realmente curado. Essas são as energias que começam a vir já aqui no início dessa leitura, com a carta da temperança. Que engraçado isso. E os enamorados, que é uma carta que fala fortemente sobre escolha, ela vem mostrando aqui que você já decidiu essa nova fase na sua vida, você já decidiu esse novo momento da sua vida. Eu não sei se você já está conseguindo colocar em prática tudo o que você vem escolhendo, mas aqui já vem me mostrando o seu coração muito mais decidido. E você escolhe a você mesmo. É uma escolha do eu me aceito, do eu me perdoo, do eu mereço, eu posso, eu consigo. Sabe assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? A Padilha me traz muito essa frase na cabeça, sempre. Inclusive eu uso essa frase na minha vida muitas vezes. E aqui é essa energia que eu vejo aqui, agora você escolhendo, agora você escolhe. Nós temos, ainda na tua primeira linha, gente, deixa eu só pegar aqui. Nós temos a papisa e nós temos o papa. Olha o poder dessa leitura aqui para você. Enquanto a papisa ela fala dessas curas aí que você teve internas dentro de você, enquanto aqui com certeza é uma leitura para gente madura. Mesmo que você seja um pouco mais jovem, mas é que você está à frente do seu tempo. Tá? Mesmo que você seja uma pessoa mais jovem, a tua energia que é de pessoa sábia, uma energia de pessoa realmente sábia. Talvez até um espírito antigo, um espírito velho realmente. Porque enquanto a papisa ela fala muito de intuição, da cura, da proteção espiritual, da sabedoria, o Papa ele fala sobre o aprendizado espiritual. Ele fala sobre o recolhimento. O Papa ele é uma figura importantíssima de responsabilidade. E esse Papa que ele representa, posso até falar, que é a tua estrutura interna. Toda a tua bagagem. Aqui as duas cartas elas se complementam. O sacerdócio aqui, que é o auge da Igreja Católica, né, o Papa, aqui é como se fosse você no auge da sua vida, você vivendo o seu melhor. Você querendo aí se curar do teu passado, você querendo viver um futuro com sabedoria, com calma, com leveza, com equilíbrio, com boas escolhas. E eu vejo você aqui com muita maturidade para tudo isso. Muita maturidade, com muita escolha. Aqui até temos a carta do carro já, né? Encerrando aqui a primeira linha de vocês. Gente, eu preciso urgentemente trocar essa minha toalhinha aqui que me atrapalha muito nas leituras. Carta do carro.
que é o controle, é o avanço decidido, sabe? Você está decidido a avançar, você está decidido ao futuro, você está decidido a ir para frente. E você está no controle, total controle. Total controle do teu momento, total controle das tuas emoções. Mas tem aí algumas curas que você precisa ainda, eu não digo nem entender, eu digo colocar em prática. Eu digo que algumas situações e algumas pessoas aqui vão ficar pelo meio do caminho. Padilha te pede que ainda aí pelo meio do caminho fique também a culpa. A culpa do que você tenha falado. A culpa das autocobranças que você tenha feito aqui com você mesmo. Que você reestruture a tua fé. Que você se reinvente. Que você escute a tua alma. Escuta a tua alma, é muito importante. O segredo para você ser curado aqui, ó, essa papisa, é você escutar a sua alma, é você escutar a tua intuição. Para que você consiga se estruturar, para que você consiga se governar. Se você se escutar, você se governa. Se você olhar para dentro, para a tua sabedoria, se você olhar para o que você é, para o que você construiu todos esses anos, e eu não estou falando só de financeiro não, tá? Aqui é muito mais interno. Você vai conseguir governar, você vai conseguir tomar o controle da sua vida. Você vai tomar a rédea desse carro. Você vai ter a força que você precisa aqui para seguir e saber por onde seguir, saber por onde caminhar, saber como caminhar, no controle emocional da tua vida. Porque até a papisa aqui fala muito de emoção, fala muito de escolha. Já o Papa e o carro falam muito de direcionamento. Você sabe o que você quer, você sabe para onde você quer. De alguma forma você precisa de curas, algumas curas. Tem algumas curas aí para acontecer na tua vida. Como eu falei, e vou repetir agora que usando o Cavaleiro de Espadas, existem muitos cortes aqui na tua vida que eles precisam acontecer. E de forma rápida até, tá? O Cavaleiro de Espadas, ele pede velocidade. Ele pede que alguns cortes sejam feitos de forma rápida. Alguns afastamentos. Chega um momento aqui que você precisa, não sei quantos anos você tem exatamente, tá? Mas é um momento aqui que você precisa decidir por se afastar. Você precisa clarear aí a tua mente com firmeza. Essa carta que ela fala muito de comunicação clara, então você precisa muito também aprender a dizer não, se for o caso. Você precisa colocar em prática a palavra não. Talvez tenha medo que as pessoas se afastem de você, mas quem for verdadeiro vai voltar. Quem não for verdadeiro não volta. Tá? Quem for verdadeiro vai permanecer, volta, por mais que se afaste um pouquinho. Quem não for, deixa aí. Porque enquanto que a gente tem o Cavaleiro de Espadas, que fala muito aqui de razão, de decisões mais assertivas, de cortes rápidos aqui que tu precisa fazer na tua vida, de libertação, posso até te falar isso. O As de Copas, ele já vem falando sobre o teu amor próprio, ele vem falando sobre você limpando aqui o teu coração, você limpando a tua energia, a tua sensibilidade. Carta de Ais, né? Uma carta de recomeço. Recomeço aqui afetivo. De bênção. Que esse papo aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos juntar o papo. Vê se não parece aquela... Gente, eu não entendo bem da igreja católica, tá bom? Que eu não sou católico. Mas vê se não parece ali a ritualística da bênção ali. Quando tem o corpo de Cristo, né? O vinho. A hóstia, né? Bênçãos novas aqui na tua vida. Bênçãos espirituais. E fala muito também sobre uma questão de paz interna. Muita paz interna. Você sabe o que você quer e você sabe como fazer. O Pajem de
Página de Ouros é uma carta que ela traz para mim uma energia aqui de você se valorizando, de uma valorização que talvez há muito tempo você não vinha colocando em prática. Talvez você tenha pensado aí, perdi muitos anos. Não vejo que seja uma questão de perder muitos anos, porque como eu falei aqui atrás, com a temperança, foi um processo necessário. Então não foi um tempo de perca, foi um tempo de processo. E você precisa entender isso aí para você não ficar se cobrando. Faz aí como a Papisa já te falou. Não fica te cobrando, usa da tua sabedoria. Porque esse página aqui ele vem falando o que você aprendeu. Por mais que talvez aí com pequenos passos que você vem conseguindo dar, agora tu tá construindo algo que é novo na tua vida. Tu tá construindo algo que é novo. Tu tá construindo algo que vai te libertar de muita coisa. De muitas pessoas, principalmente. Tu começa a te valorizar. Eu vejo que você com foco no futuro. Muito mais no futuro. Que o teu futuro tá realmente sendo o teu objetivo. E a carta da justiça, ela pede que eu te fale que você não carregue rancor aí dentro do teu coração. Tá bom? Não carrega rancor dentro do teu coração. Alguns encerramentos aqui da tua vida são até encerramentos kármicos, encerramentos aí de missão. E aí vocês precisam adaptar para a vida de vocês se faz sentido ou não, tá? Não sei se tem afastamento de pessoas muito próximas, de filho, de parentes, não sei. Se tem relacionamento duradouro aí que precisou se afastar, que precisou encerrar. Mas é como se fosse um ciclo que ele já tivesse sendo cumprido. Isso aqui está sendo cumprido. E agora você vai precisar seguir em frente. Você vai seguir em frente. Deixando tudo que for dor, tudo que é dor, tudo que é mágoa, tudo que é machucado, tudo que te fizeram, tudo que te falaram, você agora entrega aqui, ó, na mão da justiça da espiritualidade, carta da justiça, te pedindo aqui, ó, que você entregue nas mãos dela, da justiça espiritual, e que você siga em frente. Deixa que a justiça espiritual faça a sua parte. Eu vou falar uma coisa para vocês, quem deve paga, quem merece recebe, tá? E perante as leis dos homens aí, muita gente pode passar impune. Mas na lei espiritual ninguém passa. Ninguém passa. Todos, uma hora ou outra, vão prestar aqui contas com a justiça espiritual pelo que te fizeram. E nesse momento, nessa leitura, a Padilha te trouxe até aqui para que você consiga de alguma forma te curar com o teu passado. Entrega o que fizeram para você para a espiritualidade. Mentaliza aí uma pessoa na tua cabeça, alguém que te fez mágoa, alguém que te traiu, alguém que te humilhou, alguém que te enganou, alguém que foi falso com você. Mentaliza essa pessoa, coloca o nome dela numa vela, entrega para a espiritualidade e segue. É o que você precisa. Não vai ser feito justiça com a tua mão. Não é com a tua mão que vai acontecer. É com a espiritualidade. Engraçado que essa semana já saiu uma leitura aqui já de justiça espiritual. Pelo jeito a Padilha está querendo falar muito com você mesmo. Pelo jeito que a Padilha está querendo confirmar algumas coisas aqui na tua vida, algumas coisas aqui no teu caminho. Com certeza, gente, eu esqueci de pedir comentário, porque eu mergulho aqui na tiragem, eu penso que você tá aqui na minha frente. Na minha cabeça, eu ainda não acostumei, sabe que eu tô gravando vídeo. Eu penso assim, você tá aqui na minha frente, eu mergulho, e eu esqueço que é um vídeo, eu esqueço que eu preciso pedir hype, comentário e tudo, então... Gente, por favor, uma outra coisa, quem puder, eu já falei 1000 vezes, mas eu preciso falar porque tá sempre chegando gente nova. Eu moro na Alemanha, então eu preciso de muitos comentários lá no Brasil, principalmente em países que falam português, que falam espanhol também, porque dá pra me entender. Peço que quem botar o hype, comenta o número do hype de vocês, porque eu só tenho acesso aos hypes aqui da Alemanha. Aos hypes do Brasil, principalmente, eu não tenho acesso. Então, quando vocês comentam, eu fico sabendo enquanto está, às vezes em 20 mil hypes, às vezes em 40 mil, sabe, ali na pontuação. Então, é muito importante para mim ficar sabendo, até para que eu me anime.
E se essa mensagem ela tá fazendo sentido para você, você vai comentar aqui, eu me curo do passado. É isso que você vai comentar, porque você precisa sair daqui acreditando que a espiritualidade não te abandonou, você precisa sair daqui acreditando que ser humano nenhum tem poder de te fazer mal, de fazer você parar a sua vida. Eu já falei que até num outro vídeo uma vez, uns meses atrás, um mês atrás, não sei, que eu não gosto quando uma única pessoa tem o poder de destruir a vida de outra pessoa por 20, 30 anos, por 10 anos, por 15 anos. É uma coisa assim que eu não me conformo, sabe? Então, por mais que dói, a gente tem sim que entregar para a espiritualidade cobra, ela vai fazer a justiça por nós, e a gente precisa se limpar e seguir em frente. E aqui é o caso de quem a Padilha quer falar nesse vídeo. Aqui eu tô falando com alguém que com certeza tá aqui uns anos aí parado, talvez, esperando, mas você também já tá decidido de mudar. Você já tá com essa decisão aqui dentro de você. Só que a Padilha te pede assim, para de tentar buscar, não sei porque eu vou falar isso, mas para de tentar buscar explicação. Para de tentar buscar explicação. Por que que fez, por que que foi, por que que não foi, por que que deixou de ser. Por que que mesmo assim essa pessoa ainda seguiu de alguma forma feliz aí por alguns anos? Talvez essa pessoa esteja feliz pelos teus olhos, pelo que você tá vendo. Mas tu tá lá na pele dessa pessoa, tu tá dentro da mente dessa pessoa para saber o quanto ela pode estar perturbada por dentro. Quanto essa pessoa pode estar destruída por dentro. Então entrega para Deus, entrega para a espiritualidade. Eu não sei como que você chama a espiritualidade, cada um tem uma religião. E aqui esse canal é espaço de acolhimento para todas as pessoas, qualquer religião. Entenda que o que você passou não foi tempo perdido, o que você passou foi um processo, foi cura, foi necessário. De alguma forma, até mesmo pode ter sido kármico de alguma forma. Sabe? Pode ser que de alguma forma isso aqui tenha, de fato, feito... Eu sei que às vezes é difícil a gente até acreditar nisso, mas às vezes... Não que seja difícil acreditar, mas difícil aceitar que às vezes a gente precisa sim passar algo para que algo mude, para que algo aconteça, sabe? E, gente, comigo também já aconteceu muita coisa lá atrás. Já me falaram muita coisa lá atrás, que na hora doeu, enfim, arrastei por uns anos, por bons anos da minha vida. Uma hora, se vocês quiserem, eu posso, durante as leituras, não sei se vocês gostam que eu faço isso, de trazer um pouco das minhas experiências também, mas se quiserem, comentem aqui embaixo, para que eu traga minhas experiências também durante as leituras. Porque assim, já aconteceu comigo de eu perder anos da minha vida, passar anos da minha vida pensando e remoendo situações e remoendo histórias do que falaram, do que fizeram. E sabe quanto tempo eu perdi de vida? Sabe quantas coisas legais eu deixei de fazer? Sabe quantas coisas eu deixei de fazer porque eu parei de acreditar em mim, eu parei de acreditar que realmente eu merecia, eu parei de acreditar que eu conseguia, ou que eu estava certo, ou que eu não era louco, enfim. Aconteceu também muita coisa. Então assim, eu falo pra você, vira a chavezinha que você precisa, que você quer virar, para que você consiga olhar pro teu futuro. Para que você consiga viver o teu presente e olhar pro teu futuro. Do teu passado, entrega o que você precisa entregar nas mãos de Deus, nas mãos da justiça espiritual, para que você consiga seguir em paz. Não fica aí pensando que ele ou ela está feliz. Entrega na mão da justiça. Confia em mim. Confia em Maria Padilha. Ninguém passa impune. Se você já passou por essa fase, que eu sei que tem gente que me assiste todos os vídeos, que gosta realmente do meu conteúdo, se você passou dessa fase e você já não está mais vivendo dessa forma, peço para vocês respeito nos comentários, respeito com o sentimento de quem está passando por isso aqui, porque às vezes a gente já passou e depois vem pro comentário e fala, tipo, eu não tô mais nessa fase, mas de uma forma um pouco pejorativa, sabe? Não quero mais saber de coisa nenhuma do meu passado, enfim, vamos respeitar quem tá precisando ainda se curar nesse sentimento. Porque eu tenho certeza que a pessoa que a Padilha tá falando aqui nesse vídeo, a Padilha já chamou essa semana, ou nessas semanas que passaram agora, a Padilha já chamou aqui no vídeo já para falar alguma outra coisa, porque essa tiragem tá me remetendo, tá vindo coisas aqui na minha cabeça, até de outras tiragens que eu fiz durante esse último período agora. Eu não sei citar exatamente qual foi o vídeo, qual foi o dia, porque tem vídeo que eu gravo e às vezes não sai exatamente na mesma ordem que eu tipo assim, eu gravo numa sequência, mas às vezes não posto na mesma sequência, sabe?
Depende muito dos títulos, que às vezes até para não ficar muita leitura muito parecida, vizinha uma com a outra, ou com temáticas muito parecidas, eu tento dar uma rodeada, mas eu tenho certeza que a Padilha tá falando aqui com alguém que ela já falou aí pelos dias que antecederam agora recente. A Padilha com certeza tá te dizendo que chegou a tua hora, o auge aí da tua vida, para que você consiga se libertar e viver o teu futuro. Tem muita coisa legal. E eu gostei muito aqui dessa parte da leitura que saiu a Papisa e o Papa. Sabe, aqui falando que realmente dessa sabedoria, de todo esse teu poder aí do controle da tua vida agora. Muito bonito mesmo, Padilha. Duas cartas que falam que as tuas escolhas, elas estão muito bem feitas. Então, eu não sei se vai ter mudanças aí, mudança geográfica. Eu sei que pessoas aí estão ficando para trás, com certeza. Tem gente aqui ficando para trás e Padilha, 5 cartas de confirmação de algo mais que a senhora quer falar para essa pessoa, mas que com certeza aqui vocês começam a viver algo novo muito mais com muito mais plenitude. Carta dos pássaros. Carta dos pássaros é que elas vêm me trazendo novos encontros, elas vêm trazendo aqui novas conversas, sabe? Talvez algumas conversas necessárias aí que alguns de vocês vão precisar ter. Algumas conversas... Sabe o que me veio aqui na cabeça? Faz uma oração. Como se fosse aqui uma conversa espiritual. Tira um momento aí pra você. Se dedica a um momento sem família, sem ninguém por perto, sem televisão, sem celular. Fecha teu quarto, fecha a porta, fecha a janela. Coloca uma musiquinha ambiente. Se você quiser, se ajoelha na tua cama. Faz como você achar que é melhor fazer. Ou acende uma vela, um copo d'água. Faz uma oração. Te conecta aqui com a tua espiritualidade. Para que você realmente consiga clarear a tua mente. Que você realmente consiga tomar posse aqui dessa leitura, sabe? Que você consiga tomar posse aqui dessa sabedoria que eu sei que você tem. Aqui eu sinto muito é realmente aqui uma energia de alguém maduro, alguém muito maduro. Eu não sei se a sua idade fisiológica ela também é mais avançada, ou se você é uma pessoa jovem, mas eu sei que aqui tem muita maturidade. Muita maturidade. Eu poderia até falar que aqui é uma pessoa assim, até com... nessa parte dos dons espirituais, né? Até mesmo aqui uma pessoa mais mística, uma pessoa que realmente carrega uma sabedoria magística junto, sabe? Eu não sei se você gosta aqui de coisas esotéricas, de ervas, cristais, velas, mas eu sinto até essa energia aqui na mesa também, uma energia mais holística, mais mística aqui também, sabe? Uma energia aqui de sabedoria ancestral, aqui ó, as curas. Tá vendo aqui esse laço aqui, ó, às vezes esse laço eu olho pra ele e me remete a uma atadura, gente. Impressionante, quando eu tô com esse baralho aqui, muitas vezes vem aqui falando dessa cura sentimental mesmo. Para de querer ficar esperando que essa pessoa pague enquanto você não vive, sabe? É como se fosse, tipo assim, eu quero que ele pague, mas, tipo, você parou a tua vida pra esperar que ele pague. Você só vai viver então, você só vai ser feliz então, se ele ou ela pagar pelo que fez. Por favor, entrega na mão de Deus, na mão da espiritualidade, você vai ser feliz, você pode ser feliz. Deixa que ele ou ela se lasque. Sua casa. Aqui é você, eu olho pra cá e eu vejo interno, sabe? Eu vejo você mesmo, vejo você... Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Deixa eu pegar aqui. O que mais me chamou a atenção foi aqui em cima. Foi o rei. Rei de ouros. Esse rei de ouros aqui é esse papa pra mim, esse controle. Você realmente toma aqui o controle do que é teu, sabe? Essa casa é tua. Esse lar é teu, esse corpo é teu. Essa mentalidade é tua, essa vida ela é tua. Você vai sim se curar de muita coisa. Você entra aqui no momento de muita sabedoria, de muita luz, muitas boas escolhas, tá? Eu não sei onde que essas escolhas é que elas vão te levar. Não sei o que você pensa exatamente daqui pra frente, como que você pensa em conduzir a tua vida, mas eu vejo aqui que é muita sabedoria. Eu olhei pra essa carta, a primeira coisa que eu vejo é tipo assim, mais uma vez, parece que tá encravado aí na tua cabeça que você quer ver alguém pagar na justiça divina, né? A mensagem vai chegar pra você, tá bom? Você vai ver o que você quer.
Só que eu preciso te pedir mais uma vez, tira essa mágoa aí do coração, por mais que te doa, eu vou falar uma coisa que eu espero que não machuque as pessoas, mas não é nenhuma questão, tipo assim, do que essa pessoa te fez, entende? Mas é o tempo que você permanece preso nessa história. Você precisa decidir girar essa chave aqui para você sair dessa história. Eu entendo a gravidade do que possa ter te feito. Entendo e não estou validando de forma nenhuma. Inclusive, essa pessoa precisa pagar ao que te fez. Mas você precisa... Espera para ter essa notícia. Espera para que chegue, mas vivendo a tua vida. Sem parar. É que o problema é que eu estou sentindo uma energia de alguém parada, estacionada, porque está esperando. É como se fosse assim, não é justo que minha vida parou e a dele continua. A tua vida não parou. Você parou a tua vida para ficar esperando. Para ficar esperando aqui uma resposta. Entrega para a espiritualidade, deixa, você vai ver. Mais rápido do que você pensa. Mas você precisa viver. Olha aqui as percas. Você esperando pelas percas. Pelo que essa pessoa fez aqui para você. Viu como a Padilha confirmando? Que o desgaste, sabe? Um desgaste muito forte. Tudo isso aqui está te gerando um desgaste muito forte. Você precisa, nesse momento, se curar e olhar para o teu futuro. Tem muita coisa espiritual aqui chegando para você. Bom. E essa pessoa vai ter, depois do desgaste dela, vai ter a perca dela. Mas não é no nosso tempo, gente. É no tempo de Deus, é no tempo da espiritualidade. É no tempo da espiritualidade. O que eu preciso é que você entenda e que você queira e que você aceite a sua cura. Você não é responsável pelo que a outra pessoa fez, pelo como a outra pessoa vive. E talvez tu possa estar pensando aí, não é justo que ele saiu feliz, ele saiu sorrindo. A Padilha diz, tu não tá dentro da cabeça dele ou dela, tu não tá vendo o que a pessoa tá passando, tu não tá vendo. Tu já visse alguém feliz, vivendo a vida que ele ou ela tá vivendo? Tu acha que aquilo realmente é felicidade? Coloca aqui, ó. Eu sei que cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um... Né, são leituras gerais no YouTube, mas agora, olha assim, olha pra vida dessa pessoa. Tu acha que aquilo realmente é felicidade? Porque pra mim não é felicidade. Agora você tá aqui, ó. Buscando a tua plenitude, buscando a tua cura, com sabedoria e no controle para ser feliz. Só que tem algo aqui que você precisa deixar e seguir em frente. E aqui nesse deixar e seguir em frente, tem também pessoas, tá? Não são só pessoas que aparentemente foram, mas ainda estão. É pessoas que também estão aqui no teu presente, tá? Tem gente que circulando aqui o teu presente que você de alguma forma precisa aí deixar para trás. E aí você vai conseguir, tenho certeza. Padilha já falou com você essa semana aqui no meu canal, já veio aqui uma leitura, já saiu aqui uma leitura para você essa semana. Isso aqui tá sendo só um pouquinho mais de complemento e com certeza vai vir mais complemento ainda aqui pela frente. Tem mais coisa chegando aqui para vocês. Gente, se vocês chegaram até aqui, com certeza eu esqueci de pedir comentário, com certeza eu esqueci de pedir um montão de coisas. Então vamos comentar aqui, ó. Se você quer justiça divina, você comenta justiça divina, tá bom? E se você realmente está se curando, você está conseguindo, comente aqui embaixo. Eu vou viver o meu futuro. Comente assim para que eu saiba que vocês estão se curando do passado de vocês aí e que o futuro vai ser brilhante, vai ser maravilhoso, energia maravilhosa, energia positiva. Eu não vou dizer que eu senti uma energia ruim aqui nessa leitura, não foi isso não. Só senti uma energia de algo preso, sabe? Algo que precisa ser solto aqui, porque eu sinto que você quer, de alguma forma você quer. E você sabe que você merece. Pessoal, se as minhas leituras estão ajudando vocês, vocês podem, ter condições de contribuir de alguma forma com o meu canal para que ele possa crescer. Eu convido vocês a vir fazer parte dos membros aqui embaixo. Clica no botãozinho, tem duas opções, tem dois valores ali, bem acessíveis. Como forma de agradecimento, eu coloco o nome dos membros na tela e coloco o nome dos membros também aqui no caderno de Maria Padilha. Quem não pode colocar como membro, mas quer contribuir com o meu canal, vocês podem fazer doação, valor livre que vocês quiserem, como eu sempre falo, 1, 3, 5, 7 reais, aquilo que vocês sentirem no coração. A única coisa que eu peço é que sejam números ímpares, tá bom? E vocês mandando também uma contribuição através do Pix Herdeiro, da magia@gmail.com, a chave tá aqui embaixo. Eu também coloco o nome de vocês aqui no caderno de Maria Padilha. E esse caderno, todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações. E eu peço que Maria Padilha, assim como ela transformou a minha vida, ela transforme e ajude a vida de quem tá me abençoando aqui através do meu canal, tá bom? Então se vocês querem me ajudar para continuar que esse trabalho vá cada vez mais longe, atinja cada vez mais pessoas,
uma forma que vocês têm de ajudar é contribuindo para o Caderno de Maria Padilha. Se vocês não têm condições, gente, saibam que o like de vocês, o comentário de vocês e o hype, quando vocês tiverem hype para dar, já ajuda demais. Nem sempre precisa ser financeiro. Muitas vezes aqui 10, 15 segundos de vocês para deixar um comentário e deixar o like já vai me ajudar demais para que o YouTube entenda assim, ó, que vocês gostam do meu conteúdo, que vocês estão engajando, e ele vai pensar, se essas pessoas gostam, outras pessoas vão gostar também, e aí ele vai me recomendar. Tudo bem? A partir de segunda-feira agora, então, os meus vídeos começam às 18 horas aqui no canal. Estou testando, vocês sabem, meu canal é muito novo, então eu preciso testar alguns horários, o próprio YouTube me recomenda isso. Então já avisando vocês, a partir da próxima segunda-feira, vídeos às 18 horas. Gente, um beijo no coração de todos. Maravilhosa, mais uma leitura, mais uma tiragem estar aqui com vocês. Quem não se inscreveu ainda, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê então amanhã no nosso próximo vídeo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.